E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí, como de costume, dar continuidade no livro de Ezequiel 47. Águas purificadoras do templo. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi águas saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente e a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente e leste, e a água fluía do lado sul. O homem colocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão e, enquanto se movia, totalizava 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao meu joelho. Então mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia subido muito e já não era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então ele me indagou: observaste tudo isto, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrar nas águas salgadas, estas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Os pescadores estarão junto dela, haverá lugar para estender as redes, desde Engedi, fonte de bode, em Englaim, fonte de bezerros. As pescarias são fartas com peixes de várias espécies, como os pescados no mar Mediterrâneo. Todavia seus charcos e pântanos não representarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirá novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificada e chega a elas. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas de remédio. Os limites do novo assentamento. Assim declara o soberano Yahvé, o Senhor. Estas, pois, são as fronteiras pelas quais deveis repartir toda a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. E vós a herdareis de modo equitativo, e que um receber também caberá a outro, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos vossos pais e antepassados, assim esta terra se tornará a vossa herança. Estes, portanto, são os limites da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, isto é, Mediterrâneo, seguindo pela estrada de Etlon, atravessando Lebo Amate até Zelade, Berota e Siblaim, situados na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Aze-Aticom, que fica na extremidade de Aurã. O território irá desde Omar até Azar-Enã, junto aos limites do norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Assim se estabelecerá a fronteira do norte, e a fronteira do oriente, do lado leste, ficará entre Aurã e Damasco, ao longo do Rio Jordão, entre Gileade
e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar, Palmeiras. Eis, pois, o limite estabelecido a leste. No lado sul, os limites serão Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, ao longo do ribeirão do Egito até o mar Mediterrâneo. Esta, pois, será a fronteira demarcada ao sul, e a fronteira do ocidente a oeste partirá do mar Mediterrâneo, desde o território do sul até a entrada de Lebo-Amate. Esse será o limite das terras a oeste. Distribuireis, pois, essas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartirei em herança por sorte, entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós, e que têm gerado filhos em vossas comunidades. Assim vós os tereis como naturais entre os israelitas, portanto, terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habita, ali mesmo lhe dareis a sua parte na herança. A palavra de Yahvé, o soberano. A divisão da nova terra de Israel. Ezequiel, capítulo 48, e esse aqui é o último desse livro. Depois vamos partir para Daniel. Estas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome. Dan receberá uma porção desde o extremo norte, ao lado do caminho de Etlão, até a entrada de Lebo-Amate, fortaleza de Amate, Azan-Enã, junto ao território do norte de Damasco, de fronte a Amate, com seus limites, estendendo-se do oriente, o lado leste, até o ocidente, o lado norte. Asser receberá uma porção que margeará o território de Dan, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Asser, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção, esta margeará o território de Naftali, desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até seus limites ocidentais. Ruben receberá uma porção que margeará o território de Efraim, no leste ao oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira a leste até os seus limites a oeste. As porções dadas aos sacerdotes. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste, até seus limites ocidentais a leste, será a porção que dareis como ofertas sagradas. Medirá 25 metros, canas ou varas de medição, isto é, 12,5 km de largura, e o seu comprimento de leste a oeste, equivalente a uma das porções tribais, e o templo será estabelecido no centro desta área. Portanto, a porção sagrada da terra que oferecereis a Yahvé o Eterno abrangerá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Essa será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte e 5 km de largura ao ocidente. 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul, e o santuário estará posicionado no meio dessa terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados, desde a tribo, dentre os filhos e descendentes de Zadok, os Zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir e não se desviaram, como fizeram os levitas quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. A porção de terra dada aos levitas. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 50 km de largura. Seu comprimento totalizará 12,5 km e a sua largura 5 km. Eles não poderão vender, nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferir a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto essa terra é santa para Yahvé, o Senhor. A área restante, 2 km,
de largura e 12,5 km de comprimento. Será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagens. A cidade será estabelecida no meio dessas terras, e estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte terá 4.500 réguas, ou varas de medir, em côvados longos, isto é, 2.250 metros. A fronteira do sul, 2.250 metros, o lado leste, 2.050 metros, o lado oeste, 2.050 metros. Isso. A cidade terá uma área livre equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte e 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste. Destinados a formações de pastos. O restante das terras ao longo da porção sagrada será de 5 km do lado leste e 5 km do lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimentos aos trabalhadores da cidade. E os que servem a cidade, seus trabalhadores, dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A área ofertada inteira será um quadrado de terras medindo 25 metros, 25.000 varas, isto é, 12,5 km de cada lado. É, portanto, uma dádiva sagrada, e assim a deveis preservar. A porção da terra destinada ao rei. As terras que sobrarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe e rei. Elas se estenderão em direção ao oriente, a leste, a parte dos 12,5 km da porção sagrada, e seguirão até a fronteira oriental e em direção ao ocidente, ao oeste. Na direção do território ocidental, essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo ficarão no centro delas. A propriedade dos levitas da cidade estarão no meio do que pertence ao príncipe e rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim. As porções das demais tribos. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção. Esta se estenderá do lado oriental até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim, desde sua fronteira a leste até o oeste. Isacar receberá uma porção. Esta margeará o território de Simeão, da fronteira oriental até seus limites no ocidente. Zebulão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Isacar, desde seus limites oriental até sua fronteira ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zebulão, que seguirá na sua fronteira ocidental até seus limites no oriente, no ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde Tamar, Palmeira no sul, até as águas de Meribá Gades, isto é, oásis de Gades, e depois ao longo de o ribeiro do Egito até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Estas, pois, são as terras que repartireis às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas propriedades. Palavra do Senhor Yahvé. Os portões de Jerusalém. Sendo assim, estas serão as saídas da cidade. Observando pelo lado norte, a medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.550 metros quadrados. E os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado norte se chamarão Portão de Ruben, Portão de Judá e Portão de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental, a leste, que também tem 2.500 metros de comprimento. Haverá 3 portas de José, de Benjamim e de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá os 3 portões que receberão os seguintes nomes: Simeão, Isacar e Zebulão, respectivamente. No lado do ocidente, a oeste, de igual
Os demais possuem 2.050 metros quadrados. O comprimento haverá também 3 grandes portões, a de Gade, a de Asser e de Naftali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos, isto é, 9 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Yavé Chama, isto é, o Senhor está aqui, né? Yavé Chamar. Esse foi o vídeo de hoje, né? O último vídeo do livro de Ezequiel. E no próximo nós vamos dar início no livro de Daniel, profeta Daniel, né? Que também vai falar também um pouquinho sobre o exílio, né? Sobre o cativeiro, ele que veio de lá, com muitas outras profecias da parte do Senhor. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!